Então, pessoal, gostaria de dar as boas-vindas, então, ao professor Gilson, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas ao professor Gilson, que carinhosamente atendeu o nosso polo e é um prazer enorme, né? Acho que é uma oportunidade tremenda para a gente poder aprender, então, com o mestre em latim. Então, gente, é uma honra, não? É uma honra. Acho que quando comuniquei à turma que o professor viria, foi uma satisfação para todos. Tá? Então, é uma honra para o nosso polo também receber o professor. E agora a palavra, agora são todos teus. Todos teus. Por favor. Muito obrigado, pessoal. Muito boa noite. Talvez vocês possam ter um pouco de dificuldade com o meu sotaque, porque eu não sou gaúcho. Eu venho de Pernambuco, tá? Eu sou recifense, então eu tenho um sotaque meio cantado. Para a gente poder começar, eu pediria que a gente fizesse um grande exercício. Se a gente pudesse fazer todos se olhando, se fosse possível, com as cadeiras. Seria possível? Sim, por favor. Para a gente dar início a essa parte aqui agora, eu gostaria que a gente ficasse em pé, porque agora vai ter uma piada. Todo mundo se vê? Está todo mundo se vendo? Conseguimos fechar só mais um pouco? Por favor. Vamos lá. Todas e todos sugiro, proponho que peguem a bolinha e falem o seguinte: qual é o nome? E quando se fala o nome latim, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Posso pensar? Então vamos lá. Então meu nome é Gilson, tá? Uma pequena apresentação. Eu sou originário de Recife. Eu morei lá até 2002. Em 2002 eu fui morar fora do Brasil. E eu morei 9 anos fora. E foi nesse período que eu tive o encanto de ter acesso ao grego e ao latim. Fora também outras línguas, né? Que eu sou meio louco também em relação a línguas, eu acho que vocês também. Então foi nesse período que eu tive acesso a ver que o latim faz sentido. Porque muitas vezes a gente acaba achando que língua é decorar. Desculpa, se não é uma coisa viva, para que serve? Eu acho que vocês já fizeram várias reflexões a respeito disso. Então, quando foi em 2011, eu voltei definitivamente para o Brasil e fui morar em Pelotas. Tá? E já que o que eu havia estudado não tinha equivalência, aí eu tive que fazer o curso de letras novamente. Né? Aí eu fiz o curso de letras português e francês e eu finalizei em 2015. E eu entrei no mestrado. E eu agora sou mestre, grande coisa, mestre em letras, mas vinculado à língua francesa. Então eu sou voltado para a fonologia. Quem de repente tiver alguma coisa sobre fonologia, fique à vontade. A primeira coisa que me vem quando eu penso em latim é uma língua viva do passado. É muito viva. E eu não posso esquecer que o português tem tanta coisa, o alemão tem tanta coisa, o inglês tem tanta coisa no latim, e a gente não tem ideia. Então sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, e eu já começo agora. Nome e quando fala em latim, qual é a primeira coisa que vem à cabeça? Meu nome é Thierry. Latim para mim é muito difícil. Não sei o que falar em latim, eu não faço nem ideia. Não é a língua do cachorro, não, né? Não. Tá. Ok, obrigado. Por favor, pode jogar. Meu nome é Sabrina e também tenho a mesma dificuldade que ela. Não consigo entender muito bem o latim. Perfeito. Muito obrigado. Meu nome é Tamara e a primeira coisa que me veio à cabeça, na verdade, a gente nunca escutou, né? Eu, particularmente, nunca escutei o latim, então tenho dificuldade sim, mas aí lendo um pouquinho eu vi que era algo bem antigo. Obrigado. Eu sou a Daniela
E quando penso no latim, assim, a primeira coisa que eu tenho visto, pra mim parece que é tudo novidade, assim, não conhecia nada, não tinha noção de nada. Então, cada vez, cada aula, cada momento tem sido uma novidade. Obrigado. Eu sabia que ia cair um momento. Meu nome é Thaís e quando eu penso em latim, a primeira coisa que me vem à cabeça é a nomenclatura científica e também o meu nome da raça. Sim. Eu tenho até a frase, né? A frase é bem complexa, bem profunda. Obrigado. Eu sou Lucilane. Latim para mim é da igreja, né, que me veio na mente a primeira coisa. E eu acho bem difícil também, mas tem muitas palavras que são parecidas com o português. Muitas semelhanças. Então a dificuldade está aparecendo. Muito obrigado. Vitor. Paulo. Meu nome é Vitor e eu compartilho dessa dificuldade que os colegas apresentaram. E o que vem à cabeça são os produtos que pegam o nome do latim para usar as marcas. Sim, perfeito. Obrigado. Meu nome é Keila. Agora, estudando latim, a gente vê que está bastante presente o latim. A gente vai no supermercado, tem bastante bola de sorvete lá, sabe, em latim. A gente não cuidava de onde surgiu aquele nome. Não, é o nome que a fábrica lá deu, né? Deram para o produto aquele nome. Então, tem bastante, a gente só dá uma olhada que... Obrigado. Meu nome é Letícia. A primeira coisa assim, que eu penso quando falo em latim, eu penso em antiguidade e igreja. Eu até tinha comentado com alguns da aula, assim, que a minha religião também, né, utiliza muito o latim. E eu tive a oportunidade com o padre, que ele tem o livro de direito canônico, que ele é dividido todo, né, em latim e português. E ali, quando eu olhei, que eu consegui perceber mais a semelhança das línguas. E a dificuldade também aparece até a gente ter o hábito assim, do latim, mas é uma língua realmente bem interessante. Muito obrigado. Meu nome é Marina. E a primeira coisa que me vem na cabeça assim, quando eu penso no latim são os termos jurídicos, né? E agora estudando a gente consegue fazer uma analogia com a língua portuguesa e o latim, e daí vendo, nossa, essa palavra do português se deriva do latim, né? E é bem interessante isso. É bom ter esse contato, mas é uma língua bem difícil. E é por essa questão também que eu acho que o latim ele não é uma língua morta. Porque a gente está sempre em contato e consegue perceber a importância dele no dia a dia, né? Você está no supermercado. Não? Ok, obrigado. Meu nome é Ângela, então quando penso no latim, pensamos em história, né? E novidade, como disse a Dani também, né? Uma novidade pra gente e dificuldade também. Dificuldade, vamos lá. Muito obrigado, bem-vindo. Meu nome é Gigiane e também o latim para mim é uma dificuldade, é uma língua falada muito na igreja, né? Então penso muito no passado e do supermercado também. Começa a ter um pouco mais de ideia. Muito obrigado. Meu nome é Jean Gabriel Reis, eu sou filho da Luciana e eu estou de penetra aqui. Eu também gosto de estudar línguas e tal, eu estudo inglês. E a primeira coisa que me vem no latim é aquelas famosas frases. E eu quis participar da aula porque, como eu disse, eu gosto bastante de estudar línguas e também porque eu acho muito interessante que existem algumas... o latim acaba sendo mais rico, que ele tem vários significados, né? E a gente consegue extrair bastante informações. Obrigado. Meu nome é Luciana. Quando me disseram que ia ter latim, me assustou um pouco. Eu já estou tendo dificuldade, mas ainda com latim, a matéria latim. Mas eu me embora com a ajuda dos colegas, não acho que não é impossível, né? Ainda mais com o professor aí presente.
vamos tentar absorver tudo que nós puder hoje, né? Vamos então. Então tá. Meu nome é Leila. E quando eu penso no latim, eu lembro lá do Papa, lá quando estava escolhendo o Papa, vinha aquelas palavras, aquelas frases lá que a gente não entendia nada, né? E agora, assim, depois que comecei a estudar assim, a matéria, que a aluna do presente, né, também, começou a ter mais um significado, tipo assim, a gente conseguiu associar com outras coisas, também com o mercado, né? Mas meu filho disse que eu ainda não sei, porque eu não sei conversar com os cachorros. Ah, é latinal. Não. Obrigado. Meu nome é Karina. Para mim está sendo também minha favorita quando eu falar em que é latim, porque eu não imaginava o que era. E está sendo bem difícil para mim também. Obrigado. Meu nome é Carolina. O latim para mim também vem da igreja, né? É um católico usa muito o latim, né? Na sua semana, assim, né? Mas o latim é bem interessante e a gente assim evita ler bastante e entender. Está complicado. Ok, muito obrigado. Fala! Meu nome é Thiago. Quando eu lembro em latim, a primeira coisa que me vem à cabeça é Alexandre o Grande. Né? Império Romano, Roma, grandiosidade política, econômica, social, o poder que eles tiveram na antiguidade em dominar todo o mundo. E essa parte social e cultural não ficou só ali, porque se expandiu, veio para o português, veio para o espanhol, veio para o francês. Então, assim, ó, se Alexandre o Grande, a história dele morrer, daí o latim morre. Entendeu? Fora isso, e mais ainda o acréscimo da Grécia, que veio, né, com os seus pensamentos, né, e os romanos colocavam no papel. Né? Gregos pensavam, eles colocavam no papel. Hoje temos aí o direito civil, um monte de coisa lá dos imperadores, lá na antiguidade, e hoje temos aqui o direito civil brasileiro. Né? Muito obrigado. Meu nome é Jussara. Quando eu vi que tinha latim também, me assustei, né? E agora? Quem falou em susto aqui? Susto, né? Susto, tá. Mas latim, assim, o que eu penso quando latim, porque eu sou de família descendente de italiano, então, assim, muito católico, e o latim eu tinha visto, assim, através da religião, da igreja. E quando a gente era pequena, minha mãe tinha o hábito de olhar aquela missa do galo, que é feita em latim, é rezada em latim, né, a transmissão dela, então, já tinha ouvido latim, já tinha ouvido. Só que eu não entendia nada, né? Meu nome é Maria. O latim para mim também é a minha relação, conhecimento assim seria da igreja, também que já teria ouvido, né? Mas agora a gente percebe assim a relação com palavras que a gente usa, né? Tem uma relação assim, né? Mas tá difícil. Obrigado. Meu nome é Wagner. O latim me vem igreja, desconhecido e interessante. E difícil. Obrigado. É o de todos. Não tá fácil pra ninguém. Oi, professor, meu nome é Maquiele. O latim pra mim é a matéria mais difícil do curso. Que horror! Daí, o seguinte, professor, eu dá um jeito para a nossa turma e eu só vai fazer o lanche E a gente reclama de Brasília. Boicote no lanche. Igual vermelha por dentro. Mas deu o recado, né? Deu o recado. Deu o recado, só que tinha o Meu nome é Andréa. Quando eu penso em latim, considero uma língua muito difícil, né, para os meus colegas, mas percebo que está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, que, digamos, em produtos que são vendidos no supermercado, também em propagandas de produtos de empresas. Eu tenho ensinado latim. Eu sei que... Meu nome é Patrícia e quando escuto a palavra latim também remete à Igreja Católica, Antiguidade. E assim como meus colegas, eu estou achando muito difícil.
Fica faceiro aí. O prof. Justo tá se divertindo. Meu nome é Bruna, e latim eu não sabia nada, e a primeira coisa que eu ouvi era... não, o pouco a gente vai aprendendo, a colega está decepcionada, daí ela tá... Mas... Não, mas é verdade, a primeira coisa que eu ouvi do latim que essa é a disciplina mais difícil do curso. Aí eu me apavorei e estou ainda apavorada. Meu nome é Lídia e, como todos disseram, a disciplina de latim está sendo bem difícil, mas é bem interessante. Cada semana, como a Dani falou, é uma surpresa diferente. As atividades tem umas que são mais tranquilas, já outras que são mais complicadas. Mas a gente vai levando, né? Quem foi latim. Quem já foi tudo. Sem atividade. Quem ainda não foi? Quem ainda não falou? Lu, você não falou, Lu. Lu não falou. Joga a bolinha. Gente, então, meu nome é Luciana, vocês já sabem. Bom, quando eu penso em latim, o que eu penso? Eu penso, para mim, a primeira relação com o latim foi um baita desafio. Até eu já comentei com vocês que fiquei assim, foi um misto de desespero, um pouco do desespero que vocês estão sentindo hoje, eu senti também. Mas tem uma coisa que eu não me conformo, é de não aprender, de não entender, né? Então eu busquei, né, em ler artigos, em fontes, para poder entender um pouco mais do latim, né? E assim também pude, inclusive, ajudar depois os alunos. Agora, revendo os vídeos claríssimos do professor, foi bem fácil também de poder ajudar um pouco vocês, né? Não deu para tirar o desespero deles, o medo. Mas, enfim, também quando eu penso em latim, eu penso a questão da igreja, como vocês já colocaram, né? Várias expressões. Eu penso muito também em carpe diem. A primeira coisa que me vem, na verdade, à mente, quando eu penso em latim, na expressão latina, carpe diem. Não sei nem se a pronúncia tá certa, ó. É uma delas, perfeito. Mas então, e que mais? E também é o fato do latim ser a mãe das línguas latinas, né? Então, é o que deu origem ao nosso português, ao espanhol, né? Enfim. Então é isso. Tá bem. Certo? Muito obrigado. Joguei baixo. Deixa eu ver se todo mundo está me olhando. Hoje, vocês vão sair daqui com um sorriso no rosto. Por um motivo. É muito normal a gente ver a dificuldade e achar que é algo distante. Pessoal, vocês já pararam para pensar no espanhol? A complicação que aparece é lágrima. Lágrima. Por que ele não é lá? Você pergunta para um nativo, já começa. La água. A mesma história. Você pergunta para um nativo, ó, é assim. Alguém aqui tem conhecimento do árabe? Não. Pessoal, vocês já ouviram falar que o al do árabe, ele é o artigo, então ele tem algodão, tal. Mas vocês sabiam que não é um artigo definido em gênero? Vou reformular. O al em árabe, ele é tanto masculino como feminino neutro. Como saber? Pronto, aí você fala, repete. Como assim um artigo ele não vai me definir qual é o gênero? O latim não tem gênero, não tem artigo. O grego já tem. O alemão, vocês concordam que quando a gente faz uma frase em alemão e coloca no acusativo, é o artigo que muda. Concordam? Então vejam que cada língua tem sua piada. Se eu falar em português, por exemplo, a palavra bola, se eu colocar no plural, como é que fica? Vocês concordam que no espanhol o plural também é com S? E no inglês? Vocês concordam que o inglês é com S também? Não. Vocês concordam? Não. Me diga uma palavra que não seja com S. Só aqueles que têm dobra vogal na metade dela. Me diga outra. Ou seja, se eu falar, por exemplo, ball, em inglês, vocês concordam que ficam balls. Pessoal, isso é latim. Lembre-se, se a gente parar para pensar no alemão, o plural do alemão é com S? Não, é uma desgraça. Às vezes é com E, às vezes com EN, ou seja, cada língua com a sua piada. Alguém aqui conhece o japonês?
Ainda não? Pessoal, como é que a gente conta em japonês? Espera aí. Aí o japonês fala, calma, você vai se referir a um objeto ou vai se referir somente a contar? Eu digo, espera aí, tem diferença. Aí a pessoa responde na tua cara e fala, claro! Aí você... Pessoal, dependendo da dimensão do objeto, eles contam diferente. Pessoal, qual é o plural em português da palavra charlatão? Pronto, gostou? A dúvida. Cadê? Me fale. Qual é o plural de charlatão? Pessoal, os 3. Vejam que coisa, a gente vem falar que o português é prático. Pegue, por exemplo, o português para um estrangeiro e fale, faz o plural aqui de cão. Aí ele, cãos, não, cães. Ah, tá. Caminhão, caminhões. Não, caminhões. Adoro. Qual é a regra? Alguém que sabe explicar? Não. Pessoal, não há. Agora, se a gente pensar no latim, já fica prático demais. Hiper prático. Então, é isso que eu me sinto da obrigação de compartilhar com vocês aqui. Há uma lógica muito profunda no latim. Já vai fazer 4 anos que eu dou o curso lá em Pelotas de extensão de introdução ao português histórico. A palavra ação em português é com C cedilha? É. Alguém sabe por quê? Porque vem do tan do latim. O tan, que em algum momento virou san, e quiseram marcar com C. Não, mas vamos botar um C cedilha porque vem do T. Ou seja, se vocês pegarem uma palavra em C cedilha em português e vocês tiverem dúvida, se estiver escrito com um T em latim, não há dúvida. Ah, eu posso colocar 2 S's? Não, 2 S's tem que vir ou do grego ou do latim com 2 S's. A associação tem que ter 2 S's, sócio. Vejam a ideia de derivação. Pessoal, o latim está mais próximo da gente do que a gente pensa. E eu lanço um desafio aqui para vocês. Deixa eu ver se everybody aqui está olhando para mim. Olha, pensem que eu vou fazer hoje um tipo de introdução ao latim como se vocês não tivessem o mínimo conhecimento. Se vocês me permitirem, eu vou fazer diálogos aqui, fazendo conexões com o espanhol, com o inglês, com o português. Que vocês, de uma certa forma, vocês têm esse bilinguismo, de uma certa forma, e vocês vão olhar para o latim de uma outra forma. E lembrem-se também, os exercícios que a gente acabou colocando de tradução, era para colocar em conflito mesmo. Eu percebi que muita gente colocou no Google Translate. Mas o Google Translate, vocês não verificaram a frase. Vocês podem lançar frases em português para traduzir para o espanhol sem reler? Então vocês colocaram e não refletiram. Peraí, isso aqui está fazendo ou está sofrendo a ação? Isso dá uma ideia de posse? Isso dá uma ideia de receptor? Isso dá uma ideia do resto? Eu estou chamando a pessoa. Vocês vão sair daqui hoje com essas informações. E outra, não é para o latim, é para qualquer língua que vocês forem brincar com ela. Professor, o senhor volta amanhã. Então, Isso não vai acontecer. Então, o último comentário antes que a gente tome assento e eu mostro para vocês a proposta de hoje. Eu estou aqui de fato para que vocês venham com perguntas. Eu sei que muitas vezes a gente não sabe nem o que perguntar, está tudo tão ilógico, não é? Mas lembrem-se, é muito normal crianças e adolescentes ainda estudarem latim nos países escandinavos, tá? Ainda é normal. Então o latim é muito mais do que a gente pensa. Eu dei aqui exemplos sobre o plural, mas caramba, ninguém pensa nisso. E hoje a gente vai refletir sobre isso. Lançado o desafio, então, a proposta de hoje seria de 100 minutos, ou seja, o que a gente passar é lucro. Eu fico aqui com vocês o que for necessário. Gilson, vai embora, por favor. Vocês bem? Vocês pensei bem? Bem? Então, por favor, podem tomar assento. Muito obrigado. Agora eu preciso mesmo assim, ó,
todas e todos vocês têm o seu caderno de anotação e eu duvido que hoje não surja aquela seguinte expressão: nunca pensei nisso. Caramba, eu nunca pensei desse jeito. Ou seja, a gente nunca olhou aprofundadamente para a nossa língua. Alguém aqui já teve experiência dando aula de português como língua adicional ou língua estrangeira? Pessoal, quando a gente passa por uma dessa, a gente vê que o problema é mais sério. Eu venho de Rio de Janeiro, não, do Rio de Janeiro. Ah, do Rio de Janeiro, ok. Eu venho do São Paulo, não, de São Paulo. Por quê? Aí você... Vou no banheiro. Espera aí que eu vou no banheiro. Pessoal, é muito evidente, a gente não reflete. Então vejam só. A proposta que eu havia pensado aqui, ó, era essa aqui. Será que eu preciso dar uma ajeitadinha aqui? Deixa eu ver. Aí o outro, né? Aqui atrás, com licença. Então vejam só, o que eu havia planejado seria de fazer em 100 minutos esses 5 pontos aqui. A ideia seria de tratar vocês como se vocês nunca tivessem refletido sobre isso. Vocês concordam com isso? Eu vou tratar aqui como eu faço nos meus cursos de extensão, tomando por base que vocês têm exclusivamente o português como língua materna, mas não tiveram, por exemplo, oportunidade, enfim, de parar para analisar a língua. Então, aqui são os 5 pontos que eu havia planejado para comentar como uma grande revisão. O primeiro ponto aqui, ó, o que é a gramática latina? Segundo ponto, o que é a fonologia latina? Terceiro ponto, a morfossintaxe. Quarto ponto, exercício. Pessoal, vocês se preparem que a gente vai fazer, pelo menos hoje, uns 40 exercícios. E vocês vão parar para perceber que é tudo muito mais prático do que se pensa. E eventuais questionamentos no final da nossa explanação. Então, para eu começar, deixa eu problematizar aqui uma coisa. Vocês concordam que uma língua, ela pode se manifestar de uma maneira oral? Vocês concordam? Vocês concordam que quando uma língua ela possui toda uma estrutura, vocês concordam que ela possui uma gramática? Eu não estou falando de gramática normativa. A palavra gramática, gramatikos, em grego, significa colocar coisas juntas. Grama é essa ideia de coisas que estão amontoadas. Tá? Então, quando a gente fala em gramática, estamos falando de como é que a língua se organiza. Vocês concordam que a língua se organiza de uma maneira com sons? Ou melhor, se organizam com articulações? Porque eu posso falar em libras também, concordam? Né? Então existe articulação. Vocês concordam que uma língua também pode é muito normal línguas terem articulação. É muito normal línguas possuírem, por exemplo, escrita. Mas lembrem-se, a maioria das línguas do planeta são ágrafas. Tá bom aí para vocês? Bom. Então, há uma lógica de fonologia, de sons ou de articulação. Existe uma questão de escrita. Pode acontecer da língua não ter escrita, vocês concordam? Pode acontecer, como eu acabei de falar, a maioria das línguas. Vocês concordam que as línguas possuem uma forma? Uma dica. Quando eu falo em morfologia, eu estou falando de estrutura da palavra para dentro dela. Deixa eu só anotar. Da palavra para dentro dela. Como ela se estrutura dentro dela. Por exemplo, o plural, como funciona? Dependendo da língua, o plural é no início da palavra, como acontece no romeno. Tá? O plural é no início da palavra. E o artigo vem no fim. Legal? Tá.
Morphos, uma ideia de forma. Eu não estou me referindo somente à escrita, eu estou me referindo à estrutura das palavras. Vocês concordam que as palavras, elas não conseguem entrar na frase de qualquer forma? Eu não posso falar, por exemplo, lá em Recife, né, é muito normal de falar quero não. Então, quer não. Pessoal, desculpa, é quase impossível ver o gaúcho falar o não no final. Vocês concordam? Mas vocês deixam de entender a gente? Não. Mas só que existe... muito obrigado. Então existem estruturas que são típicas de uma língua, mas isso pode variar. Vocês concordam comigo? Já pararam para pensar nisso? Sim. Então quando eu falo em sintaxe, sim. Táxi, jogado. Então como é que as palavras se organizam numa... Vocês concordam que as línguas, elas possuem um fator de sentido? Pessoal, se não há sentido, desculpa, o que significa um diálogo? Desculpa, tem que ter sentidos. E vocês concordam que há muitas vezes palavras que possam ter significados bem distintos, inclusive pejorativos, concordam? Isso é uma questão de semântica. Mas vocês concordam também que existe toda uma questão de contexto. Pessoal, é louco. Você chega no barzinho, por exemplo, veio o garçom com um café, por exemplo, aí a pessoa pergunta, o senhor quer um café? Aí você fala, eu tenho úlcera. Pergunta, ela disse não? Pragmática. Pessoal, isso é louco. A gente não disse não e o contexto nos faz entender que é não. Você vai sair agora, pega um casaco. Vocês acham que é a coerência dessa frase? Pragmática, desculpa. Então, quando a gente fala em língua, nós estamos falando sobre isso aqui. Pergunta, se eu me refiro ao tupi-guarani, por exemplo, ao tupi ou guarani, vocês podem dizer que ela possui todos esses pontos? Eu posso dizer que sim. Em algum momento alguém quis representar a escrita, vocês concordam? Em algum momento. Pode ser que às vezes os estrangeiros fazem isso. Alguém aqui já leu a obra chamada A Origem das Línguas, do Thor Jansen? Não deixem um livro desse na cabeceira. Vocês não dormem. É uma obra impressionantemente deliciosa para ler. E é ele que fala, por exemplo, de que o inglês ela possui o que? 90% do vocabulário não germânico. A história das línguas. Então, pode acontecer da língua não ter ortografia, como eu acabei de falar. Veja que coisa louca. Ortos, direito, ortodoxo, né? E grafia tem a ideia da escrita. Vocês concordam que as línguas têm uma tendência a ter tudo isso? Reformulem. Vocês concordam que o português tem isso? Sim. Vocês concordam que o espanhol tem isso? Sim. Vocês concordam que o latim tem isso? Sim. Como? A gente não sabe como, mas sei. Vamos verificar isso agora. Repetindo. Articulação. Como se faz a articulação da comunicação? Pode ser em Libras, pode ser muito bem em articulação oral, verbalizada. Alguém aqui já viu como é que funciona a nossa língua no momento da fala? Na internet a gente consegue ver vários vídeos no YouTube e vendo a língua. Eu, por ter feito um mestrado vinculado a uma análise de fala, eu dormi chorando assim, para tentar entender o uso do programa PRAACT. Alguém aqui já utilizou isso? É um programa que faz análise acústica. Pessoal, a gente fica de face, quando olha assim. A partir desse gráfico, você sabe se a língua está muito mais para frente ou muito mais para trás. Uma colega minha lá de Pelotas, ela está fazendo um estudo sobre as vogais médias altas do espanhol. E ela está percebendo, pelo PRAACT, de que existe um E no espanhol,
que a gente não percebe. Ou seja, tem quem diga que o espanhol só tem E, tá? Mas isso é uma questão de nossa percepção. Mas quando a gente vai para a análise acústica, você consegue perceber de que existe uma elevação da língua e uma baixa da língua que faz o som E. Então eles possuem uma diferença que para eles percebem, mas nós não, porque nós abaixamos muito mais a língua para fazer E. Durmam com essa. Essa é demais, essa aí, tá. Essa estrutura aqui do latim, retomando, existe uma escrita. Vocês acham que a escrita do latim clássico era unificada? Então vejam que até mesmo os próprios latinistas, os próprios poetas, não concordavam com certas escritas. Então a gente pode dizer que existe só um latim clássico? Latim clássico de que época? Durmo com essa também. Vejam que a coisa é muito mais complexa. Vocês concordam que existe estrutura das palavras, né? Quando a gente coloca uma palavra no diminutivo, vejam que a gente coloca o ninho, oinha. A gente não pode colocar isso no início da palavra, porque segundo o nosso senso comum, não é assim que a gente estrutura. Vamos pensando bem. Vocês concordam que as palavras elas não se organizam de qualquer forma na frase? Repetindo. Análise da palavra para dentro. Morfologia. Sintaxe da palavra para fora. Quando a gente fala em sentido, estamos falando de semântica. E quando a gente fala de contexto específico, estamos falando de pragmática. Questionamento. O silêncio é não, né? Isso é óbvio. Partimos do mesmo princípio. Podemos analisar a língua de formas diferentes, com aspectos diferentes, dentro da mesma coisa. Posso ir adiante? O silêncio não? Fonologia. Como é que é o nome daquele negócio que a galinha bota assim? Qual o plural? Por que mudou? Por que mudou? Os gerativistas vão dizer não, tem mudança de significado. Ok? Pessoal? Latim. Leiam para mim isso aqui. Ovos. Ovos. Como é que veio parar no português? Ovo. O que aconteceu com o O? Fechou. Ou seja, lembre-se, eu vou até falar agora uma coisa bem importante. Escreva para mim, por favor, aí, o caso lexicogênico. Lexicogênico, com X. Caso lexicogênico. Caso lexicogênico do português. Caso lexicogênico do português, 2 pontos, o acusativo. Você já sabe o que eu vou falar, né? Acusativo. Caso lexicogênico do português, 2 pontos, acusativo. O que eu quero dizer? Todas as palavras do português vieram necessariamente do latim vulgar, do latim, a palavra vulgar, né? Divulgar. Tá vendo? Essa é a ideia de que todos têm acesso. Então, quando a gente fala em caso lexicogênico, significa a partir de que ponto do latim essas palavras surgiram, ou seja, veio do acusativo. Então, se a gente analisar a palavra pelo nominativo, calma que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, vocês vão se dar de mal na pronúncia. Vejam sempre pelo acusativo. Geralmente acaba com "n" no singular e acaba com "s" no plural. Porque existe uma harmonização vocálica. Porque aqui, por ser uma sílaba átona, tem uma tendência a ter uma elevação do corpo da língua. Mas, pessoal, desculpa. A gente fala ovo porque fala ovo. Poderia ser ovo, como já foi falado. Então, simplesmente teve uma modificação de estrutura da língua,
de articulação da língua e que acabou dando o ovo, mas o plural continua como latim. Durmo com essa. Ou seja, no latim existia isso sim, e há várias e várias palavras assim. Então, quando estou falando em fonologia, eu estou falando sobre esses sons. E vocês concordam que os sons eles variam muito, né, de lugar para lugar. Inclusive, quando a gente pega e analisa, só a gente falar casa, pessoal, nós não conseguimos falar a palavra casa 100 vezes da mesma forma. 2 vezes a gente não consegue, porque os formantes já dizem, a sua língua tem meio milímetro para trás. Pessoal, é louco. E a gente consegue se comunicar. Quando a gente fala em fonologia do latim, nós temos que falar sobre quantidade e qualidade. A gente tem que abstrair aqui. É algo que não existe no português. Por exemplo, a palavra coordenar. Coordenar. Se eu falar coordenar, vocês me entendem? Vou repetir. Coordenar. Coordenar. Não há problema nenhum de compreensão. Vocês concordam? Em inglês eu posso fazer isso? Tem um problema. Por exemplo, be e be. Tem uma diferença do verbo ser para abelha. O que eu quero dizer? A quantidade de tempo, ela causa diferença de significado. Me esqueci dele. Quantidade é a quantidade de tempo da vogal. Nós temos isso em português? Não. O latim? Vejam que em latim existia isso de fato. De ter a quantidade da palavra, da vogal, ela fazia diferença de significado. O espanhol tem isso. Vejam que é meio limite para escrever em português, né? Mas o inglês, o alemão não dá. Tem vogal longa. Me expressei bem. Alguém já reparado para pensar nisso? Não, porque a gente não teve oportunidade de ver isso de outras línguas, é muito normal. Então, quando eu estou falando de quantidade, eu estou falando de duração. Em português, isso existe. O latim existe. O inglês existe. Tem essa característica. E o alemão também. Estou me expressando bem. Como é que a gente marca essa diferença de sílaba, de vogal, desculpa, longa ou breve? No nosso videozinho eu falei, isso é um macro. Isso significa que a vogal, ela é longa, breve. Isso aqui se chama macro. E aqui se chama bráquia, braço. Podem prestar atenção que é meio esse formato. Daí que vem bráquia. Então, quando a gente fala em sílaba longa, em vogal longa e em vogal breve do latim, Gilson, mas o português não tem isso. Sim, não tem. Não tem. O latim tem. Então é muito importante a gente ter essa informação na cabeça. Existe uma diferença de duração de vogal. Existe um negócio chamado sílaba tônica. Então, por favor, eu vou falar agora 2 poesias, tá? E por favor, tomem nota. Primeira poesia. Si longa, se longa, se. Música do Djavan, se, não é assim, né? Você disse que não sabe não. Si longa, paroxítono. Si longa, vírgula, paroxítono. Se longa, vírgula, paroxítono. Se longa, vírgula, paroxítono. Segunda poesia. Se breve,
vírgula, proparoxítona. Vocês já ouviram falar, repetindo, primeira poesia, C longa, vírgula, paroxítona. Segundo, C breve, vírgula, proparoxítona. Vocês concordam que em português existe uma diferença se eu falo sabia, sábia e sabiá? Tem um problema aí. A gente tem uma entonação que muitas línguas não têm. O francês, por exemplo, se chegar para ele e falar, fala para mim, por favor, o carro é caro. O carro é carro. Pessoal, é piada. Não há essa entonação. Não há. Existem línguas que possuem, inclusive, entonações, como línguas asiáticas, de que possuem isso daí para fazer diferença de significado. Por exemplo, pessoal, muda o sentido. Vocês têm noção da bronca? Não, porque o latim é complicado. Vai dormir. É louco, muda de significado. Um é coração, o outro parece que é chulé, não sei, uma coisa dessa. Pessoal, é impressionante. Então, isso que eu acabei de falar para vocês sobre sílaba tônica é algo que possui nas línguas neolatinas, ou seja, essas línguas que surgiram a partir do latim, tá? Então, vocês precisam ter isso em mente, que se vejam só, aqui eu tenho, por exemplo, duas sílabas. Aqui uma sílaba, por exemplo, sa, e aqui eu tenho ca, para fazer caça. A palavra casa em latim significava tenda, tá? Ou seja, tem um quê de exército. Tá, todo mundo conhece também, tá? Então, vejam só, aqui, sa. Vejam que aqui, se a palavra ela for longa, ela tem que ser paroxítona. Tudo bem, paroxítona, proparoxítona? Essa historinha de entoação, né? De entoação na palavra. O que está na última sílaba é chamado de... O que está na penúltima sílaba é chamado de... E o que está antes dessa penúltima, na antepenúltima, se chama... Por exemplo, médico. Né? Geralmente as palavras que são proparoxítonas em português vêm de um vocabulário muito elevado e culto do latim. É muito normal. Então vejam que aqui... A sílaba, ela só pode ser paroxítona. Terceira poesia. Não há oxítona em latim. Não há oxítona. Não há oxítona no latim clássico. Pelo menos nos latins clássicos. Vou pegar aqui, obrigado. Primeira frase. Se longa, paroxítona. Se breve, proparoxítona. Isso existe no português? Nós não temos, então é necessário que a gente abstraia. Aqui, essa palavra, ela poderia ser oxítona em algum momento? Nunca. Não há oxítona. Não há, nunca. Então, vejam que essa palavra aqui, se ela tiver o macro, ela vai ser paroxítona. Se ela tiver bráquia, ela também vai ser proparoxítona. Ela também vai ser paroxítona. Porque não tem outra forma. Ela só pode ser oxítona. Gilson, mas espera aí. Você falou que se tem macro, é uma vogal longa. Sim. Caça. E se ela fosse breve? Caça. Existe uma diferença de tempo. Agora eu estou falando de sílaba. Vejam só. Deixa eu colocar aqui umas 3 palavras. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui a quantidade. Vocês concordam que aqui teria 2 sílabas? Concordam? Na nossa língua portuguesa é muito normal, como no espanhol, a gente se basear pela vogal para fazer sílabas. Vocês concordam? Isso entra numa boa discussão, mas a princípio é vogal. O latim também. A gente se baseia pela vogal para fazer separação de
sílaba. Tanto é que a palavra consoante é porque está ao lado de uma vogal. Então, talvez ninguém nunca pensou nisso, né? Consoante. Tá. Essa palavra que pode ser oxítona, nunca. O que é que nos resta? É uma palavra paroxítona. Me expressei bem. Pode ser oxítona? Não. Ela pode ser paroxítona? Sim. Mas tem bráquia. E daí? Porque não há outra forma. Vejam essa palavra aqui agora. Vejam só, aqui ó. Retórica. Retórica. Pessoal, vocês imaginam poesia em latim cantada como deve ser, com essa marcação de tempo? É uma melodia única. Então vejam aqui, a última sílaba não é o K? Aqui é uma penúltima sílaba. É longa ou breve? Eu diria, isso é breve, então aqui está a sílaba toda. Vocês precisam sair daqui hoje tendo isso claramente na cabeça. Se a penúltima sílaba ela é breve, a palavra é proparoxítona. Só isso. Quando a gente pega, por exemplo, palavras em latim clássico mesmo, primeiro século depois de Cristo, ou primeiro século antes de Cristo, lembre-se, não existia essa marcação. Lembre-se, quando eles acabavam de escrever algo numa linha, em um monumento, eles voltavam assim. Vocês têm noção da bronca? Talvez não, vocês não entenderam. Imagine você escreve uma frase aqui, universidade, aqui ó. Não tem mais espaço. Eles continuam assim. Aí colocam A, B, E, R, E, T, A. Aí vem a história, todo mundo lia, aí vem uma questão de não é todo mundo que lê, então nós podemos fazer o que a gente quer. Tem uma quê de elitismo, né? Vocês percebem? Não pode ser paroxítona porque aqui é breve. Só deixe isso bem anotado. Tá? 2 minutinhos para vocês anotarem isso aí. Referente às poesias, é sempre ser penúltimo na sílaba for breve, sempre referente ao penúltimo sílaba. Então, na própria sílaba. Não, no caso de separar o símbolo. Análise. Tá. Não só para ficar claro. Desculpa, se baseia na pergunta. Tá bom. Adiante. Quando a gente fala em quantidade de vogal, estamos falando de duração, concorda? Quando a gente fala de qualidade, estamos falando de timbre. Tá? O som que muda, o som é diferente, não a duração. Percebem? Quantidade. Sílaba tônica. Vocês agora são capazes de identificar como é a sílaba tônica em latim. Percebem? Vocês concordam que em português existem palavras ou pronomes átomos? Percebem que existe uma questão também de que essa vogal ela é tão leve, mas tão leve, que ela precisa ter um acompanhamento. Por exemplo, você vai falar tal coisa assim, eu vou falá-la. Eu vou falá-la. Esse lá, ele é átomo. Por isso que o português precisa de um rã ou um lã. Antes era assim, como o espanhol, né? De serlo, concordam? Rã, lã. O português não.
muito complicado, pouco acento. Né? E vocês concordam para falar, por exemplo, dizer-lhe, vocês concordam que é r e o lhe é uma sílaba, vamos dizer, puramente tônica, porque tem uma palatização. Ou seja, estudando latim a gente entende a ortografia. Tudo bem. Pessoal, quando a gente fala em morfossintaxe, estamos falando de quê? Como a palavra se comporta dentro de uma frase também. Como a palavra se comporta dentro dela e como ela se comporta dentro de uma frase. Então, quando a gente fala em morfossintaxe, estamos falando de dois pontos hiper importantes. Se vocês me permitirem, eu vou colocar aqui uma frase que eu fiz no exercício e a Paula disse: que é isso? Não pode isso não. Vou mostrar para vocês aqui uma poesia minha. Olhem só. Não bate isso não, isso aqui não, isso aqui não é isso não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ver se é isso. Não. Pronto, isso aqui. A Paula disse para mim: tire isso, bote o nome aí de Romano, põe qualquer coisa, mas não coloque esse nome de Gilson não. Tá, ok. Aí eu estou trazendo para vocês por um simples motivo. Pelo motivo de ser hiper prático. Eu vou falar agora da maneira mais elementar possível. E por favor, guardem isso para o resto da vida de vocês, quando vocês principalmente forem estudar outras línguas. Pessoal, pensem comigo. A palavra Gilson. A primeira frase ali, vocês concordam? Gilson fala português. Que a pessoa não fala português. A pessoa, sacanagem. Gilson fala português. Primeira coisa, Gilson. Eu posso colocar no plural? Não. Eu conheço 2 Gilsons. Tem alguém que fale isso? Sim. Então vejam que a gente poderia falar. Essa palavra poderia ir para o plural? Poderia? Vê que interessante. Não, vamos repetir. O Brasil tem 2 Brasis. Tem quem fale e a gente entende, né? Vejam só. Gilson. Olhe não, escutem. Prestem atenção nas perguntas que eu vou fazer para as palavras, para vocês identificarem a função sintática delas ou como é que elas se comportam. Gilson. Eu posso colocar no plural? Vamos dizer que sim, porque eu posso falar uma frase e colocar no plural desse jeito. Vocês concordam? Concordam? A gente entende. Eu estou falando numa perspectiva linguística, tá? Gilson. A palavra Gilson carrega uma ideia de gênero. Quem acha que a palavra Gilson, por si só olhando para a palavra, carrega uma ideia de gênero? Quem concorda? Concorda? Então quer dizer que a palavra Gilson só pode ser para homem? Só pode ser para homem. Vou dar outro exemplo. A palavra português, ela carrega em si um gênero? Não. Coloque a palavra Gilson no feminino. Concordo que não dá? Eu posso colocar a palavra português no feminino? Portuguesa, posso? E isso é característica de substantivo. Isso é característica de adjetivo. Principalmente adjetivo. Quando eu posso mudar o gênero. Gilson. Vejam só agora. Gilson fala português. Eu posso tirar Gilson da frase? Nunca. Fale aí. Tire Gilson. Eu vou sentir tudo. Ele quem? Mas ele é ativo. Vê que interessante. Eu posso tirar o Gilson ali da frase? Isso significa que ele é sujeito. E se
Se é sujeito, ele é o quê? Nominativo. Deixa isso voltar. É uma palavra que eu não posso tirar da frase. Essa é a característica do adjetivo, do nominativo. Logo, o sujeito. Essa folha linda aqui que eu dei. Essa folha aqui que eu dei para a Paula. Porque quando eu dou a aula de introdução ao latim, eu uso isso aqui. É Gilson e ponto final. O Daniel está aqui. Cadê o Daniel? Está aqui do lado. Aí vejam, quando eu ponho isso aqui, aqui eu coloco a função sintática em português, que é o que vocês têm que sair daqui, craque. E aqui eu coloco o caso latino. Então, eu vou falar agora uma outra coisa que vai perturbar um pouco vocês. Vocês querem uma aguinha? Que vai perturbar agora um pouco. O lanchinho, né, tá? Eu tenho quanto tempo ainda? Não, porque uma pausa, calma. Tá, então vamos lá. E eu perguntei se eu poderia tirar essa palavra da frase, vocês concordam? Então, tem palavras que não podem sair da frase. Não tem como. Perde o sentido semântico. Pessoal, por favor, pensem agora comigo. Imaginem, falando sobre isso aqui, tá? Imaginem que aqui estejam todos os substantivos em português. Todos os substantivos em português. Por exemplo, no dicionário. Vocês concordam que semanticamente eu poderia dividir em masculino e feminino? Vocês concordam? Ou é masculino ou é feminino. Não é neutro. Não tem neutro em português. Por favor, não fale isso. Fale que ele não tenha gênero, mas neutro não. Neutro não dá. Como assim neutro? O latim tem neutro. O alemão tem neutro. Tá? Vamos lá. Palavras que acabem com A. Palavras que acabam com O. Palavras que acabem com Z. Palavras que acabem com L. Palavras que acabem... Pessoal, eu vou passar o dia todo aqui. Vocês concordam comigo? Vou repetir. Morfologicamente, o português é uma bagunça. Vocês concordam? Já pararam para pensar nisso no espanhol? Pensaram isso no alemão, no inglês? É horrível. Então vamos lá. Siga o meu raciocínio. Em português, eu não tenho como determinar características de substantivos. Eu não tenho como, porque existe uma produtiva, uma produtiva vogal ou consoante em fim de palavra. Vocês concordam comigo? É muito produtivo. Eu posso dividir em casinhas os substantivos em português. Em latim não posso. Vou repetir. Em português, a gente não consegue identificar quais são as características dos substantivos, morfologicamente. O latim, sim. Então, em latim, eu divido todos os substantivos em declinações. Vou repetir. Quando eu falo em declinação, eu estou falando de morfologia. Existe em latim a primeira declinação. Calma. Existe a segunda declinação. Existe a terceira declinação, que é um bordel. É uma bagunça, no bom sentido. Existe a quarta declinação e a quinta declinação. Vou repetir. Aqui em português, pela palavra, eu não consigo caracterizar as características dela. Não tenho como. Em latim eu tenho. Então, as palavras que são, tá? Isso aqui significa declinação. Gilson, o que é declinação? As gavetinhas dos substantivos.
Existem substantivos que possuem as mesmas características na primeira declinação. Ah, Gilson, você quer dizer que uma palavra de primeira declinação, ela se comporta igualzinho com as outras palavras da primeira declinação? Sim. Então quer dizer que as palavras de primeira declinação são diferentes da segunda? Sim. Aqui tem uma característica que aqui não tem. Olhem onde é que eu vou chegar. Se eu procurar a palavra rosa, está no vídeo, a palavra rosa no dicionário, eu vou encontrar isso aqui. São 3 informações. Pessoal, a galera que criou o dicionário de latim teve uma sacada genial para não deixar o pessoal arrancando o cabelo. Eu tenho informação aqui do nominativo, que é o que a gente vai. E é o genitivo da palavra que vai nos dar essa informação. Gilson, poderia ser de outra forma? Poderia, mas nenhuma encaixou tão bem como o genitivo da palavra. Deixa eu perceber. Gilson, o que é genitivo? Vou falar. Mas percebam que esse AE, ele se refere à primeira declinação. Então, ó, é uma palavra de primeira declinação. Por que é uma palavra de primeira declinação? Porque tem o genitivo em AE. Percebem? Gilson, mas o genitivo, calma que eu vou falar, mas tenho em mim, é quase que o risco. Então vejam que aqui é uma questão de classificação, uma questão de gavetas. Eu duvido que alguém aqui lendo os livros falou, mas por que declinação tem a ver com a minha vida? Sim, justamente isso, é uma forma de perceber o comportamento das palavras. Então, uma palavra de primeira declinação tem um comportamento que é diferente da terceira, que aqui é para ser suicídio. A pessoa pega isso aqui para estudar com uma faca escutando Radiohead, faz isso. Não, tá boa. Isso aqui é deprimente. Professor, até onde eu sei, não existe uma ordem dentro da frase, das palavras, no latim. Vou falar sobre isso agora. Questão sintática dentro do latim. Então vejam que aqui eu estou me referindo à palavra do dicionário. Então vejam, palavras de segunda declinação possuem o genitivo em I. Palavras de terceira declinação possuem o genitivo em is. Palavras de quarta declinação possuem o genitivo em us. E palavras da quinta declinação têm o genitivo em ei. A avaliação de vocês vai pedir isso. Bem prático. E isso daqui já é o nível mais avançado. Repetindo, declinações, gavetinhas. Eu estou me expressando bem? É como a palavra se comporta. Pronto, uma comparação. Quando a gente fala em conjugação verbal, vocês não concordam que tem primeira conjugação, segunda e terceira conjugação? É porque existem os verbos que têm o mesmo comportamento. Apesar de que terceira conjugação é uma desgraça. Vocês conhecem algum verbo regular em português, terceira conjugação? Vamos lá, mentir, muito, ui, mudou. Outro. Pedir, peço, ui, mudou. Pessoal, é horrível. O espanhol é pior ainda. Terceira conjugação é horrível. Assim, tá? Por que eu falei isso? Tá bom. Então vejam, aqui se refere a casinhas. Tudo isso aqui para falar em nominativo, genitivo e o gênero. Relembrando, em latim possui 3, né? O masculino, o feminino e o neutro. É muito normal as palavras que se referem à guerra, que se referem à luta, a trabalho, a energia, a força, estejam vinculadas ao masculino. No latim. As palavras que são femininas têm a ver com beleza, com algo que é frutífero, algo que é maternal, que tem a ideia de fertilidade, geralmente é feminino. E o que não é nenhum nem outro é o quê? Neutro em latim significa nenhum nem outro. Pronto, agora as frases da Paula. Paula, tira isso daí, não me coloque. Gilson fala português. Eu posso tirar Gilson da frase?
Eu posso tirar fala da frase? Eu posso tirar? Eu posso tirar português da frase? Vocês estão percebendo que nem sempre o acusativo, ou seja, o objeto direto, é tão obrigatório assim. O que eu posso dizer, não, ele fala. Ele tem a capacidade de falar. Vocês concordam? Vamos complicar agora. Todo mundo está motivado? Eu posso tirar a palavra fala da frase? Não posso. Tanto é que fica a ideia de Gilson português. Se eu falasse a frase Gilson português, vocês entenderiam o quê? Pessoal, na boa. Gilson é português. Se eu disser, por exemplo, Gilson come pipoca, eu posso tirar o come? Agora eu vou falar, Gilson é brasileiro. Eu posso tirar o é? Posso. Porque se trata de um verbo não nocional. Deixem isso anotar. Verbo não nocional eu posso tirar da frase. Verbo não? Não nocional. Noção com C. Que nótio vindo pelo latim. Então, verbo não nocional eu posso tirar da frase. Ja brasilianska, por exemplo, em russo. Cadê o verbo ser? Não tem. Hã? Como não tem o verbo ser? Não, não tem. E como é que é o verbo ser? O que você quer dizer? Tentem falar isso com o russo para você ver. Como não tem o verbo ser em russo? Como? Não, só tem o passado. E o verbo se chama but. Ah, to be. É but, to be. Ou seja, não são todas as línguas que utilizam o verbo ser no presente. Durmo com essa. Isso aí, ó. Então aqui, ó, se eu falar Gilson fala português, eu não posso tirar a palavra fala. Então, se eu não posso tirar a palavra fala, significa que o verbo ali, ele é nocional. Verbo nocional significa que ele é transitivo. Sacaram? Eu não posso tirar. Existe uma transição de comportamento. E quando o verbo ele é tanto transitivo como intransitivo, tá? A gente tem que ver isso. Mas os verbos que eu posso tirar da frase, eles são o quê? Verbos de ligação. De ligação. Por isso que quando a gente diz Gilson é brasileiro, brasileiro se refere a Gilson. Vocês concordam? E Gilson se refere a brasileiro. É a mesma coisa. Por isso que em português a gente fala que é um predicativo. Predicato do sujeito. Quando eu digo aqui, ó, Gilson fala português, vocês concordam que o português se refere a fala, não se refere a Gilson. Por isso que se chama predicado. Tá, eu vou repetir, vou olhar, ficou profundo assim, não. Pessoal, quando eu digo fala português, o português se refere a fala. Por isso que é considerado um predicado. Porque existe um verbo que está exigindo um tipo de um completo. Agora vejo que o Gilson ali tem uma função de sujeito. Concordam? Eu posso tirar da frase? Então vejam, esse Gilson aqui, ele é o sujeito da frase. E aqui de lado eu pediria para colocar o nominativo. Nominativo é aquilo que eu não posso tirar da frase. Eu não posso tirar da frase. Inclusive, aí agora uma informação muito importante, é o nominativo que dá ordem ao verbo. Escrevam isso. O nominativo dá ordem para o verbo. Você escreveu? É o nominativo que dá ordem ao verbo. Como é que é o nome daquela música do Traja Rigor? A gente somos inútil. Tem que poesia. A gente somos inútil. A pessoa quis realmente causar um impacto, não é? Gilson fala português. Isso aqui é o sujeito. Olhe para essa frase aqui. Repetindo. Essa frase aqui possui nominativo. Repetindo.
Gilson, você fala português. Onde está o nominativo aqui? Você. Você concorda? Eu posso tirar o você ali da frase? Não. Eu posso tirar Gilson? Posso. Eu posso deslocar Gilson? Eu posso tirar o Gilson e colocar no final? Anotem, característica do vocativo. Eu posso brincar com a palavra. Isso se chama vocativo. Já está melhor? Light? Só pelo lanche. Obrigado pela parte que me toca. Pessoal, Amanhã do ano. vocês concordam com você ali? Eu não posso tirar. Concordo? Eu não posso tirar. O fala, eu também não posso tirar da frase. Essa é uma característica dos verbos nocionais. O português aqui eu posso tirar da frase é meu limite. Vocês concordam? É meu limite. Né? Mas eu diria que eu não posso tirar. Por quê? Porque a ideia ali é que o português é falado. Característica do acusativo. Anotem. O acusativo eu posso fazer em voz passiva. Tem um detalhe, mas esse detalhe vamos deixar corretado. O vocativo pode ser tirado da frase. Deslocado. E também retirado. Ambos os dois. O acusativo pode fazer voz passiva. Isso aí. Ou seja, veja essa frase aqui em português falado. O acusativo tem essa característica. Então, onde é que eu quero chegar? Gilson aqui é nominativo. Gilson aqui é vocativo. Eu pedi para a Paula fazer um vídeo, né? Paula, você faz o vídeo? Eu disse, não, eu vou fazer um texto que fica mais fácil. Tá? Ela preferiu fazer um texto de 7 páginas. Talvez ficou denso, né? Mas isso com o vídeo talvez teria sido talvez ficasse prático também. Então, o Gilson aqui é vocativo. Você aqui, ele é o... Por quê? Está dando ordem ao verbo. E eu não posso tirar da frase. Alguém aqui já analisou o português assim? Pronto. Aí está o problema com o latim. Então o problema não é o latim. Tá? Desculpa, mas o problema não é o latim agora. Tá? E o português aqui, o português é falado. Concordam? Veja uma frase de baixo. Daniele vê Gilson todos os dias. Eu posso tirar todos os dias da frase? Posso. O que é fundamental nessa frase? Daniele vê Gilson. Pessoal, cadê o verbo? Anote isso agora. Para traduzir, aí eu vou em que você falou, para eu traduzir uma frase em latim, eu preciso fazer 4 coisinhas. Eu estou misturando as informações para a gente discutir depois, mas vejam só, são 4 etapas fundamentais para traduzir em latim. Primeira coisa, cadê o verbo? Façam de tudo para encontrar o verbo da frase, que geralmente está no final, né? É muito normal estar no final. Né? Primeira coisa, cadê o verbo? Com voz de Silvio Santos, cadê o verbo? Segundo ato, cadê o nominativo? Porque se eu olhar para o verbo, eu digo, terceira pessoa do singular, então eu já vou conseguir encontrar o nominativo. Gilson, nominativo é o quê? Aquele que eu não posso tirar da frase e ele dá ordem para o verbo. Isso aí. Ou predicativo do sujeito, mas vamos falar sujeito. Terceira coisa, cadê o acusativo? Repetindo. Cadê o verbo? Cadê o nominativo? Ou os nominativos? Cadê o acusativo? A Paula não gosta quando eu falo isso. E qual é a 4ª etapa? Ela não gosta não. O resto eu faço depois. O mais importante é saber quem faz o quê.
Desculpa, é isso aí. Depois o resto, depois eu penso. Depois eu rasgo a cabeça. Pessoal, as traduções de muitos dos alunos do curso, a gente tinha que rir, velho, porque jogou no Google e não pensou, velho. Não. A pessoa não fez isso, não é possível. Não pensou. Semprônia, coitada da Semprônia, velho. Semprônia é um nome tão normal. Semproniou. Teve uma pessoa que botou Semprônia como um verbo. Pra gente, se a gente colocar o nome Semprônia em qualquer lugar na internet em relação ao latim, a gente encontra. Nome normal, ou seja, eu confiei que vocês iriam pesquisar, velho. Estou generalizando, tá? Eu não ia perder a piada. Daniel V. Gilson. Verbo. V. Terceira pessoa. Singular. Sim? Cadê o nominativo? Daniel. Quem é que vê? Quem é visto? Acusativo. Pessoal, alguém faz alguma coisa. Não venham me dizer que vocês nunca pensaram isso em português, nunca vou ter uma tarefa. Quem faz o quê? Quem é que sofre a ação, cara? Faz é acusativo. Eu digo o contrário. Quem faz é exatamente o nominativo, que dá ordem ao verbo. E o Gilson, ali, coitado, ele sofre a ação. Pronto, isso aí. No bom sentido, ou no mau sentido, isso muda isso aí. Então, Daniel V. Gilson. Pessoal, cadê o resto aí? Isso tem uma questão adverbial, né? Então ele não entra em declinação, ele entra em advérbio. Apesar de que todos em português é o adjetivo, os é artigo, sim, mas tá. Pessoal, para a gente acabar essa parte aqui, ó. São 6. Olhem para essa frase aqui agora. Os livros de Gilson estão na biblioteca. Verbo. Vocês concordam que ali é o verbo estar. Estão. Cadê o nominativo? Agora é que está o problema. Quem é que dá ordem ao estão? Os livros estão. Vocês concordam? Sim. Os livros ali é um nominar. Eu posso tirar da frase? Pessoal, se vocês nunca fizeram isso em português e espanhol, eu vou ficar triste. O que é que eu posso e não posso tirar da frase? Aí aqui, ó. Os livros de Gilson estão na biblioteca. Pergunta. Eu posso falar, por exemplo, os livros estão na biblioteca? Posso. Não há problema nenhum. Esse de Gilson aí, não dá uma ideia de restrição? Não é qualquer livro. Escrevam aí, genitivo. De Gilson. Vamos dizer adjunto ou adnominal restritivo. É uma forma bem romântica de falar. Então, de Gilson ali em português, a gente fala o quê? Pessoal, eu adoro essa frase, ó. Ad é junto, né? Como advogado, é aquele que fala ao seu lado. Ad. Ad, junto. Ad, junto. Ad, nominal. É aquele nome que está grudado com o nome, que é justamente Deus. Então, adjunto, adnominal dá essa ideia de algo que está junto com outro nome. Alguém já pensou nisso assim? É bem louco. Enfim. Então, de Gilson é adjunto adnominal restritivo em português, pessoal, deixa de ser notado que isso a Paula adora quando está em prova. Adora. Até incomoda isso. E aqui é genitivo. Repetindo, tá? O que eu estou falando aqui são os casos latinos. Então, vamos colocar aqui, ó, nominativo. Vocês concordam? Aqui é declinação. Como é morfologicamente as pá. E aqui eu estou falando de casos.
Eu estou falando de sintaxe, eu estou falando de função da palavra na... Esqueci. Nominativo. Acu. Eu vou até me permitir pedir logo desculpas a vocês de estar fazendo uma revisão, que eu acredito que era importante, que não é uma questão da revisão pela revisão, porque vocês leram o material, vocês viram, vocês se aplicaram, mas eu acredito que faz uma diferença de como a gente ataca, como a gente vê a informação. E Gilson é meio doido nisso, então... Aqui, ó. Daniele conta uma história para Gilson. Pessoal, cadê o verbo? Quem conta? Daniel é o quê? Doa. Daniel é nominativo. Pegue logo esse hábito. Isso é nominativo. Por que a gente não tem essa nomenclatura em português? Até hoje eu estou querendo me perguntar. Era muito mais prático. Enfim. Eu não duvido. Isso é coisa do português e espanhol. Que adora botar o nome. A gramática espanhola dá raiva. Assim, peraí, de onde vem esse nome aqui? Enfim, tá. Vejam só. Daniele conta uma história. Conta. Quem conta? O que é contado? Pessoal, a frase ali está completa. Daniele conta uma história. Eu posso dizer que a frase está completa. Eu posso dizer que sim. Mas pensem que a palavra conta, em português, é muito normal ser algo bitransitivo, né? Ou seja, conta alguma coisa a alguém. Vocês concordam? Pronto, agora vem a cereja do bolo. Conta. Quem conta? Daniel. O que é contado? Então, nominativo, verbo e acusar. 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 Beleza. O que sobra? Dá uma ideia ali de alguém que recebe. Dá uma ideia ou não dá? Dá. Dativo. Então, dativo significa alguém recebe. Então, se vocês pensarem, então ali Gilson é objeto indireto. Mas calma. Não é qualquer preposição. Gilson tem que receber para ser o dativo. Vocês percebem? Dativo. Então vejam que, se eu tirar a palavra Daniele da frase, eu não posso. Eu posso tirar o verbo. Eu posso tirar o Gilson, a gente já pode até discutir. O para Gilson, né? Eu posso tirar o para. Só a palavra para. Característica da preposição. Preposição no sentido. Preposição prae é na frente. E positio está colocado na frente. Eu não posso tirar. Preposição serve para unir palavras. Deixa eu até anotar isso. E conjunção une frases. Conjunção. E prae, positio. Professor. Presente. Eu também. 10h30, acho que pode. Quero só ver. É 10, quase 10 minutos. 10h15. Eu tenho quanto tempo ainda? 5 minutos. Que daí os outros 15 nós temos que comer. Exato. 5 minutos? É uns 10. Então pronto, então me preparo para 10 minutos, daqui a pouco eu já vou mais rápido, tá? Então vamos lá. Obrigado. Desculpa. A calvície tem se manifestado em Gilson. Né? Então veja, verbo. Não, assim. Vejam lá, verbo. Essa discussão é legal. Essa discussão é legal. Vamos lá. Tem, vocês diriam que é o verbo ou não? Porque quem é que dá a ordem para o verbo ali? É a calvície. Calvície é nominativo. Então a calvície é nominativo, tem o quê? Ser manifestado em que local? Pessoal, isso é o ablativo. O ablativo é aquilo que não pode ser o resto.
Vamos falar isso agora. O que não dá para ser nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ele é o ablativo. Gilson, me dá uma regra para isso, pessoal, eu vou ser sincero. Com esses quase 20 anos de latim, na boa. Vejam se é nominativo, posso tirar da frase, não posso, tal. Não é nenhum desses. É ablativo. Porque é o que sobra. É o que sobra. Tá, então talvez ser nominativo Boa. é verbo. Boa. Estado é ablativo. Também seria verbo, porque ele está, inclusive, eu não posso tirar ele da frase, não tem cara de ser um verbo. E veja o Gilson, em Gilson. Dá uma ideia de local, dá uma ideia de. Né? Então, isso é um ablativo. Então, para a gente acabar agora. Só tem isso aqui, ó. Isso está no nosso slide, tá? No nosso texto. Tá? Gilson está em Pelotas. Vejam que em Pelotas é uma ideia estática. Isso é ablativo. Não há deslocamento. Como em Gilson ali, tá? Isso é ablativo. Agora vejam a frase ali de baixo na direita. Gilson vai a Pelotas. Pessoal, há uma ideia de deslocamento? Pronto. Isso significa acusativo. Tem isso. O alemão é igual, o sueco é igual, o russo é igual, o árabe é igual. Se dá uma ideia de deslocamento, é acusativo. Exato. Vou tirar aqui. Todos vocês lembram dessa frase? Eu duvido que agora vocês vão olhar da mesma forma. O que é que eu posso tirar da frase? O que é que fica? O que é que não fica? O que é que pode se deslocar na frase? O que é que pode ser colocado no feminino? Vocês agora vão ver de outra forma. Isso é garantido. Então aqui agora, só para mostrar isso aqui, ó. Pessoal, ó. A Paula me disse, até vou deixar gravado porque ela vai bater na minha mão. Paula, ela me disse, Gilson, não mostra a tabela completa. Não mostra. Não mostra. Porque isso complica. Não mostra. Aí eu pergunto, alguém aqui já estudou a tabela periódica pela metade? Então vamos lá, existe a tabela completa. Isso está até no meu lápis, tá? Porque isso aí foi algo preparado, eu passei algumas semanas para fazer essa desgraça. Então vejam só. Percebam que aqui tem, ó, os casos de declinação. Singular plural. E tem aqui, ó, primeira declinação, segunda declinação, terceira, quarta e quinta. O que a Paula disponibilizou para vocês foi isso. Isso. Então isso daqui, se vocês quiserem se dedicar ao latim futuramente, isso daqui já está na mão de vocês. Tá? Então, isso daqui está disponível também no Moodle. Tá? Não, ela tirou. Ela tirou. Aí isso é complicado. Então, o que vocês têm aí na tabela é o que? São duas tabelas, né? Uma primeira declinação e outra tabela de segunda declinação. Então, o que eu vou fazer agora com vocês agora é rapidinho, vou ter mais 5 minutos ou não? Tem no abre. Tá? E vai ser a eles essa tabela. Pronto. Essa daí, por exemplo, beleza. Se não me engano, aí tem a quarta e a quinta, não, tem a terceira. Não, muito bom, muito bom. A minha preocupação foi de fazer uma visão global. Por quê? Porque eu sei, vocês agora sabem que se eu estou brincando com a primeira declinação, é isso aqui. Então vamos lá. A palavra rosa, por exemplo, ó, rapidinho aqui, ó. Se eu procurar no dicionário, eu vou encontrar isso aqui. Se eu procurar a palavra, por exemplo, a palavra bonito, em latim, é isso aqui, ó.
Vejam só, eu vou colocar um verbo aqui. Tá, vou colocar aqui. Primeira conjugação. Tem três informações. E tem o gênero, tem característica de ser um substantivo. Aqui tem três informações. Tem cara de ser um adjetivo, porque ele está me dando a palavra no nominativo no masculino, no feminino e no neutro. Calma, não chore. Aqui é o verbo amar. No vídeo de conjugações, está bem explicadinho. Como é que eu sei se é a primeira conjugação? Eu sei que o A se repete. Então tem característica de ser a primeira conjugada. E agora, para ficar mais bonitinho, vamos colocar aqui a palavra magister. E masculino. Pronto. Por favor, somente anotem isso. E eu já vou acabar agora. Pode até acontecer no século XXI. Ninguém tem verificado as aplicações da a gente acaba tendo uma outra visão. Enfim. Pessoal, como é que eu falo em latim eu sou uma rosa? Qual a primeira coisa que a gente faz? Verbo. Vocês têm a conjugação do verbo ser. Sou. Vamos lá. Como é que eu vou escrever rosa? Vamos lá. Eu sou uma rosa. Cadê o verbo? Sou. Eu posso tirar o verbo da frase? Posso. Eu rosa? Não dá uma ideia de que eu sou uma rosa? Eu posso tirar. Em russo vocês nunca colocariam o verbo ser. Então veja, eu sou uma rosa. Logo, eu é o nominado. Porque olha só, eu rosa. Rosa, eu. Não é a mesma coisa? Concordo? Agora, eu como pipoca, eu pipoca não. Pronto, aí agora o supra-sumo do latim agora. Se vocês virem uma frase com sumo, vocês já pensam logo em eu sou, vocês concordam? Encontrei o verbo. Encontrei o nominativo aí? Sim, eu. Tem dois. Eu, que não está escrito. E o boa, o predicativo do sujeito. Isso aí, grossa. Olhem para a tabela aqui. Veja a tabela que vocês estão na mão aí, de primeira declinação. Se vocês olharem para o nossa, esse A aqui, ele pode ser nominativo da primeira? Olha para a tabela. Ele pode ser mais o quê? Perfeito pode ser ablativo também, na rosa. Será que aquilo ali quer dizer isso? Eu sou uma rosa. Pode ser também vocativo, concorda? Na tabela, né? Tem escrito lá também. Então aqui, eu sou uma rosa. Pronto. Aí agora vamos para a piada. Coloque essa frase no plural. Bora lá. Como é que eu faço o sumo no plural? Tabela de conjugação do verbo. É isso aí, vamos lá. Plural. Sumo. Como ficaria o sumo no plural? Beleza, todos têm essa informação aí. O silêncio é não, né? Vamos aqui, Grossa. Vocês estão vendo aí a tabela do nominativo singular, concorda? Como fica no nominativo plural? Nominativo.
Está tudo muito fácil, né? Vamos pegar aqui agora e colocar que nós somos rosas bonitas. Como fica? Como ficaria? Eu repito. Como fica isso aqui? Pulcrai. Ai. O pessoal está concordando ali? Por favor, pensem nisso. Não estamos mexendo com terceira declinação. Então está tudo lindo. Tudo concorda, coisa linda da vida. Olhem para isso aqui agora. Como é que eu falaria? Eu amo as rosas bonitas. Eu amo. Agora complicou. Quando eu coloco amo, cadê o nominativo? O que é amado? Bonitas. Vai continuar no nominativo? Tá bom. E o quê? Vou repetir. Era nominativo aqui. Quando eu digo eu amo as rosas bonitas, as rosas bonitas continuam como nominativo? Eu sou nominativo. As rosas bonitas são do quê? As rosas bonitas são amadas. Como é que eu faço? Peguem aí agora. Vendo a tabela no acusativo plural, como fica? O plural do português veio daqui, viu? Lembra que eu falei para vocês no caso lexicogênico? A origem das palavras vem daqui, o plural vem daqui. Grossas. Última frase. Amo. Por favor, coloque isso no plural. E coloque isso no singular. Repetindo. Amo. Como fica no plural? Português igualzinho, né? É louco. Como ficaria isso aqui no singular? Vocês estão percebendo a importância de saber o caso? Eu tenho que saber se é nominativo, se é acusativo, se é genitivo, se não, vocês vão trocar tudo. Então, isso aqui tem que ficar no acusativo singular. Como fica? Dá para ver na tabela aqui? Perfeito! Eu concordo que em quase 2 horas fica. Eu preferi fazer toda uma revisão. Se vocês, eu peço até desculpas por isso, porque eu deveria pressupor que isso já era claro para vocês, mas pelo que eu percebi ajudou e não foi pouco. Pelo que eu percebi. O olhar assim, ó. Né? Então, era importante ter eventualmente um outro encontro, mas pelo que eu entendi, semana que vem já vai ser a avaliação. Você vai ter o dia da avaliação do seu Eu não vou. Dia 20, né, professor? Claro. Dia 20 da avaliação. Posso? Você deixa? Não, é só a gente gravar aula. Minha vontade, pena que a gente não tinha uma cerveja. Eu acho que vai faltar os verbos, né? Os verbos. Não entendi. Perfeito, já é encontrar o marginal. Não sei se todos conseguiram. Sim. Ficou claríssimo. O vídeo tá bem. Não, literalmente eu peço até desculpas de ficar longo o vídeo, né? Mas eu acho que eu mastiguei tanto que, poxa.
Talvez eu deveria ter feito espanhol. Né? Algum Pessoal, a última coisa agora, se vocês me permitem, fique à vontade de me mandar um áudio ou me mandar uma mensagem. Gilson, viajei aqui e Luciana está fazendo xixi, não sei. Não sei eu, não sei. Não, na boa, na boa. Fiquem à vontade, porque é com esse tipo de explicação que a gente tem maior vontade de que dá um destaque, assim, caramba, eu nunca havia pensado nisso. Desculpa, latim não é difícil. Não há nada, nenhuma língua que seja fácil. Eu não Hoje eles aprenderam que o latim é fácil se comparado ao português. Nós não temos nem o que falar, né? Aula perfeita, fantástica, motivadora, dinâmica, né? Pena que alguns, né, precisavam sair. Se a gente pudesse ficar aqui, acho que horas seria proveitoso.